Olá, caros colegas, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, falando diretamente da cidade de Santarém, no Pará. Ontem à noite tive a grata satisfação de visitar um igarapé aqui próximo e participar de um churrasco de matrinchã. Foi uma beleza, já estou com saudade. E hoje, baseado em alguns comentários aqui da página, eu resolvi abrir um debate e você pode participar. O assistente social faz justiça social? Esse é o debate. Amanhã eu estarei ministrando das 8 às 9, das 8 às 9, boa noite, Ana Lu Salgado, das 8 às 9 amanhã no plenarinho da Câmara Municipal dos Vereadores aqui, e estarei ministrando o curso Gestão de Projetos Sociais, aliás, o dia todo, das 8 às 9, a palestra Empenho no Combate ao Preconceito EAD, das 8 às 9. Das 9 às 17 horas da tarde, estarei ministrando o curso Gestão de Projetos Sociais. Tratarei de vários assuntos: identidade e alienação, materialismo histórico dialético, território, público-alvo, preconceito velado, vários assuntos, alguns deles bem complexos, bem polêmicos, outros menos. Então vai ser um dia bem produtivo amanhã. Agradecer ao pessoal aqui de Santarém que me recebeu carinhosamente. Estou bem hospedado na casa de amigos, estou comendo bem, estou vivendo bem, estou trabalhando, fazendo o que eu gosto, dando aula sobre serviço social. Então vamos lá. A respeito do debate, o assistente social faz justiça social? Eu vou debater alguns fatores aqui, gostaria que vocês respondessem aí. Já tem 19, 20 pessoas na live, vai aumentar para umas 100, mas vocês podem ir dizendo, faz ou não faz? O que é que vocês acham? Manifeste a opinião de vocês aí. Boa noite, Isabel, Ellen Trevisan, Tiara Andrade, Edilson Silva, uma boa noite para vocês, um grande abraço, um beijo. Boa noite, pessoal. Faz uma polêmica com a história do justiceiro. Realmente o senhor faz o pessoal pensar. Pois é, felizmente muita gente ainda não entendeu, né? E alguns realmente não querem entender. Há uma diferença entre quem não entendeu porque não estudou sobre o assunto e esse não tem a maldade de não querer entender, né? E aquele outro que não quer entender porque ele está preso no tabu, no preconceito, na religiosidade, no conservadorismo, no tradicionalismo, na ciência arcaica, no senso comum, no pensamento totalmente totalmente contrário ao serviço social. Então, quando a pessoa não sabe porque não estudou, e depois ela estuda, e mesmo que não concorde, mas ela realmente tem sentido, é uma coisa. Agora, quando a pessoa não, às vezes até sabe e continua teimando o contrário, aí é complexo, aí é complicado. Aí a pessoa realmente está de maldade, não deveria estar no serviço social, deveria fazer outra coisa. Então vai publicando aí, o que é que você acha? O assistente social faz ou não faz justiça social? Porque é uma questão complexa. Eu vejo muita gente afirmando, não, assistente social tem que fazer justiça social, e é praticamente uma afirmação comum de todo mundo. Então, eu já disse no post, no outro vídeo, já falei aí na página, que o serviço social não é uma profissão para justiceiros. E agora estou perguntando, o assistente social faz justiça social ou não faz? Então eu só vou responder daqui um pouco. Nós temos quase 40 pessoas aí já na live, vocês podem contribuir aí, faz ou não faz, não tem problema errar. O importante é aprender. Faça sua pontuação, escreva seu comentário e em seguida eu vou fazer as minhas ponderações. Não quer dizer que eu seja o dono da verdade, não quer dizer que a minha opinião seja única. Quando eu coloco aqui uma frase isolada na página, o povo fica criticando. Ah, mas coloca uma página, uma frase sem contexto. Na verdade não é sem contexto. O termo define o contexto. Quando eu digo serviço social não é para justiceiros, eu já estou dizendo, já tem um contexto. O que é um justiceiro? Uma pessoa que quer fazer justiça jurídica com as próprias mãos. Então, ela tem contexto, sim. Não é a questão do justiceiro do Marvel, e a questão do justiceiro. Veja bem o que acontece. O serviço social é um trabalho profissional em relação à questão do justiceiro, que trabalha na rede socioassistencial. O justiceiro trabalha sozinho. Esse é o primeiro ponto. Quem faz serviço social sozinho, quem presta assistência social sozinho, só faz coisa errada, no sentido mais absoluto da palavra, acaba só fazendo serviço pela metade, serviço meia boca, serviço mal feito, mal qualificado, com pouca competência teórica, técnica operativa, sem o trabalho em rede, sem atender às multifacetadas expressões da questão social e às demandas emergentes que cada expressão da questão social manifesta na realidade. Você só faz o trabalho bem feito quando você faz o trabalho em rede. A rede socioassistencial quebra o paradigma do justiceiro. E o justiceiro sempre toma algum partido. Vivian Dias está dizendo, o justiceiro toma um partido. Qual o partido? O partido da punição, o partido da direita,
do conservadorismo, do tradicionalismo. Ele acha que a pessoa que errou tem que pagar pelo erro que cometeu. Isso não deixa lá de ter o seu fundo de verdade enquanto sociedade, mas enquanto profissional do serviço social, a gente está aqui para viabilizar direitos. E enquanto viabilizador de direitos, mediador de conflito, nós não podemos, não devemos, em hipótese alguma, culpabilizar ou criminalizar o indivíduo ou aplicar sobre ele um aspecto de punibilidade judicial, jurídica. Nós estamos aqui, por exemplo, para analisar o código de ética para culpabilizar alguém. Nós estamos aqui para analisar o código de ética para gerar direito, viabilizar direito em relação a alguém que teve o seu direito violado. Mas não podemos usar esse mesmo código de ética, por exemplo, para tentar condenar uma pessoa que praticou algum ato infracional ou que praticou algum ato ilícito perante a lei. Isso é trabalho do jurídico. Eu vejo as pessoas utilizando o código de ética do assistente social mais para culpabilizar aqueles que cometeram algum ato ilícito ou infracional, do que para viabilizar direitos em relação àqueles que tiveram seus direitos violados. Então qual é a diferença? O jurídico trabalha com a punibilidade, com a imputação da culpa, utilizando o código de ética. O assistente social utiliza o mesmo código de ética para viabilizar direitos e não para imputar culpa. Não para justificar ato ilícito, juntar prova, fazer investigação, se comportar como um delegado de polícia, um investigador de polícia, um detetive. São coisas bem distintas, nem são complicadas de se entender. São bem fáceis de entender. A pergunta continua. Enquanto profissional podemos julgar, punir, muito bem, parabéns. A pergunta continua. Então, o assistente social faz ou não faz justiça social? É uma pergunta bem capciosa, mas que tem uma resposta bem simples. Vamos lá, já que ninguém... Bora lá. Isabel Pinto está sabendo da polêmica sobre a palestra da Judith Butler no Sesc Pompeia. Estou coletando assinatura para quem não tenha. Depois eu vou ver bem certinho, vou me informar mais a fundo a respeito do assunto, viu, Isabel? Eu li alguma coisa, mas muito superficial, não posso ainda emitir meu parecer a respeito, minha opinião. Não que minha opinião seja superior de você, de jeito nenhum. Eu gosto de propor aqui os assuntos, só pra gente discutir mesmo. Algumas pessoas acham, esse professor é muito tacanho, então é muito soberbo, muito arrogante. Mas, gente, quando a gente não afirma com convicção alguma coisa que a gente quer dizer, ele não vai a lugar nenhum. Então, quando eu coloco aqui um assunto na página, quando eu faço alguma afirmação na página, eu tenho a intenção de gerar um debate polêmico, que todos participem, mas que pelo menos estejam fundamentados para participar. Não é ruim e nem errado que uma pessoa participe. É difícil ler alguns comentários quando são muito rasos, que não tem nada a ver com o assunto, ou que parte de princípios totalmente contraditórios, levado para o lado pessoal. Quando você argumenta de forma técnica, discordando, é até gostoso de ler, que você aprende. Agora, quando você argumenta de forma agressiva, só mesmo baseada no senso comum, discordando ou concordando, às vezes até concordando é ruim quando não tem fundamentação. Então, quando não tem fundamentação, nem concordando, nem discordando presta. Agora, quando tem fundamentação, concordando é bom e discordando é melhor ainda, porque a gente aprende. Agora o indivíduo lê uma frase numa página como essa e aí já tira suas interpretações e já lasca um textão embaixo falando um monte de bobagem que não tem nada a ver com o serviço social. Aí fica difícil, fica complicado da gente conseguir propor o debate. Então, voltando para o nosso tema, o assistente social faz justiça social? Ninguém respondeu, nenhuma pessoa, ninguém quis botar o pescoço na forca. Vamos lá, eu vou dizer o que eu penso, né? O que eu penso não é a verdade absoluta, já que eu não sou dono da verdade absoluta. Eu apenas reflito, debato, penso a respeito das coisas. O que é justiça social? Justiça social é a viabilização, no caso, em relação ao Estado, a garantia por parte do Estado dos direitos sociais contidos no artigo 6º da Constituição Federal, que é alimentação, esporte, trabalho, educação, etc. São 11 direitos sociais que estão lá inseridos. A justiça social é uma obrigação do Estado, estabelecer a justiça social que gera como resultado a igualdade social, combatendo as desigualdades sociais e as multifacetadas expressões da questão social, trazendo equidade para a sociedade em que está envolvida. Então, tal qual direitos, tal qual há também a justiça social. Ou seja, resumindo, justiça social é o mesmo que direitos sociais. E aí a pergunta, o assistente social faz direitos sociais? Garante direitos sociais? Não. Se o assistente social
não garante direitos sociais, não faz direitos sociais, de igual modo, ele não faz justiça social e também não garante justiça social. A justiça social só é possível por intermédio do trabalho da rede socioassistencial, com a participação de todo o Estado, de todas as instituições públicas, de toda a rede socioassistencial, inclusive da sociedade organizada e civil, em função da participação, participação popular e do controle social. Logo, o assistente social não faz justiça social. Isso é questão de concurso. Presta atenção. Assistente social não faz justiça social. O assistente social viabiliza a justiça social, viabiliza direitos sociais, viabiliza direitos. Ou seja, cria vias de acesso, porque ele não pode fazer sozinho, ele não consegue fazer a justiça social sozinho, ele cria caminhos em parceria com a rede socioassistencial, em parceria com o trabalho em rede de todas as instituições do município, do estado e da federação, para a partir daí encontrar propostas e soluções que levem ao Estado a cumprir suas obrigações e fazer a justiça social, realizar a justiça social, permitir que a justiça social se estabeleça numa determinada sociedade. Então, respondendo a dúvida e a pergunta, e até a afirmação de muitas pessoas aqui nesta página, dizendo que o assistente social faz justiça social, ele não faz justiça social, ele viabiliza direitos sociais que se tornam, que no futuro poderão estabelecer a justiça social. A justiça social é um ponto muito complexo, é muito mais profundo que os direitos sociais. Não se pode afirmar que a justiça social seja algo tão simples quanto os direitos sociais, e os direitos sociais já não são simples, são complexos. E a justiça social como um todo é ainda mais complexa, porque ela tem relação com alimentação, com emprego, com trabalho, com lazer, com moradia, enfim, todos os direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal e outros julgados necessários a depender das condicionalidades, da situação, das multifacetadas expressões da questão social analisada em realidades determinantes específicas. Então, pode encontrar outra. Então, Dilene Marta, podemos dizer que o assistente social viabiliza direitos sociais? Com certeza. Podemos usar a justiça social por meio de intervenção? Não, não se pode usar a justiça social por meio de intervenção, porque a justiça social não é uma causa, é uma consequência. A justiça social acontece depois da intervenção, pode acontecer uma parte dela, porque toda ela é impossível afirmar que aconteceu numa determinada realidade. Então, quando nós intervimos numa realidade social, num território, numa demanda social, nós não utilizamos a justiça social, nós utilizamos instrumentos do serviço social. A justiça social aparece na avaliação final, nas considerações finais, na avaliação dos impactos sociais esperados, não são resultados, são impactos sociais esperados, e a partir então da avaliação final você pode dizer, eu consegui, se conseguiu através dessa intervenção determinadas ações que levaram a determinados pontos da justiça social, a estabelecer, a cumprir algumas determinantes da justiça social. Mas todas é quase impossível. Veja bem, como isso é complexo, Solange Ramos. Você dificilmente consegue intervir numa realidade e conseguir 50% de satisfação. A média é 20%, 30%, quando muito 50%, quando é um milagre, quando né, utilizando o termo aqui messiânico, quando é extraordinário, a gente consegue 50% de realidade. Como é que eu posso afirmar que consegui justiça social se eu só atendi a metade das pessoas? A justiça social está diretamente interligada com a capacidade de atender a integralidade das pessoas. Esse é outro ponto. Então a gente pode dizer que fez uma parte da justiça social? Pode. Que algumas pessoas foram alcançadas pela equidade da justiça social pelo Estado, garantida pelo Estado? Pode. Mas utilizar dentro do projeto de intervenção, não. Só no final dele, como avaliação final, como considerações finais, ok? Então está aí comentando sobre a justiça social. A assistência social não faz justiça social, gente. É questão de concurso, aprendam isso, gravem isso na memória, quando estiver lá no concurso, que fizerem a pergunta relacionada à questão da justiça social, observe bem o enunciado para ver se tem palavras, cria caminhos de acesso, viabiliza, fomenta, estimula, sensibiliza, aí sim. Agora, se estiver garante, faz, realiza, efetiva, aí não pode, porque aí está errado. A menos que no contexto do enunciado esteja explicando que o assistente, por exemplo,
O assistente social, por meio da política pública, das políticas públicas, por meio do trabalho em rede socioassistencial, garante ou efetiva o princípio da justiça social, pode garantir, pode efetivar, aí sim, porque envolveu outros atores sociais como uma coletividade. Mas se a referência for somente a respeito do assistente social individualizado, não. O assistente social não faz justiça social. Ele viabiliza direitos e pode até se dizer que ele sensibiliza a respeito da justiça social, que ele viabiliza a justiça social, que ele cria caminhos de acesso à justiça social, tudo isso pode se dizer. Entendido? Muito obrigado pela participação carinhosa de todos vocês que têm comentado, até daqueles que são grossos, estúpidos na forma de comentar. Também obrigado a você por vir a essa página. Espero que eu tenha alguma coisa para contribuir com a sua formação profissional e que você também desenvolva uma capacidade de raciocínio mais lógico. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.